lá, boa tarde. Um médico ginecologista e uma ex-escrava sexual do grupo Estado Islâmico dividiram o Prêmio Nobel da Paz 2018. Eles se destacaram no trabalho para acabar com a violência sexual como arma de guerra. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei que era a divulgação de nomes e fotos de agressores de mulheres na internet. Outro projeto de lei quer instituir a Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. Às vésperas de uma eleição, a Constituição brasileira completa hoje 30 anos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Há 2 dias das eleições, uma pesquisa do Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros é favorável à democracia como forma de governo. O repórter Jorge Machado está na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e traz mais informações aqui pra gente ao vivo. Boa tarde para você, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. A mais nova pesquisa do Datafolha mostra um maior apreço dos brasileiros pela democracia. Para 69% dos eleitores pesquisados, a democracia é a melhor forma de governo para o país. O índice é o mais alto desde 1989, quando houve a primeira eleição depois dos 21 anos de ditadura militar, que foi de 1964 até 1985, quando essa questão foi feita pela primeira vez pelo Datafolha. Na mesma pesquisa, 12% dos eleitores apontam a ditadura como o melhor regime que a democracia. Ainda outros 13% dos entrevistados disseram que tanto faz. Além disso, 5% não opinaram. O universo da pesquisa é composto por eleitores com 16 anos ou mais, ou seja, a democracia é muito bem vista pelos eleitores mais jovens, eles entre 16 e 24 anos de idade. 74% responderam que sim, que concordam que um regime com eleições diretas, como as que vão acontecer no próximo domingo, dia 7 de outubro, é a melhor forma de governo. A pesquisa foi feita com 10.930 eleitores em 389 cidades brasileiras. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, a gente só tem a desejar aos brasileiros um bom voto aí no domingo, né, Jorge? Obrigado pelas suas informações. No domingo, né, o eleitor vai votar em 6 candidatos: presidente, governador, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual ou deputado distrital. E como fazer para não esquecer todos os números na cabine de votação? A repórter Érica Rezende traz pra gente aí uma boa dica, né, Érica? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É muito número, né, para decorar, e o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que o eleitor faça uma colinha, escreva num papel o nome e os números dos candidatos para não se confundir na hora que estiver votando. É importante também que, se ele não levar essa cola, não tiver os números na hora, ele pode votar aí na legenda do partido, porque, de acordo com a Justiça Eleitoral, o uso de aparelhos celulares, tablets ou aparelhos eletrônicos está proibido dentro da cabine de votação. Portanto, aí é importante anotar todos os números e nomes dos candidatos para não se confundir na hora de votar. Sérgio. Obrigado, Érica. Agora eu converso ao vivo com a repórter Priscila Silvério. A Priscila, Priscila, a gente quer saber o que o eleitor deve fazer, né, se ele perder o título. Ele pode votar, não é? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Pode sim. Bom, é só levar um documento oficial com foto. Se o eleitor não souber a zona eleitoral e nem o endereço para a votação, é só entrar no site tre-sp.gov.br. Ali coloca o nome completo, data de nascimento, nome da mãe e consegue todas as informações. Mas, Sérgio, tem uma novidade para esse ano. O e-título é um aplicativo que se baixa no celular e ali você tem, então, o título virtual. Esse título, ele substitui o título impresso e também o documento com foto. Mas, Sérgio, lembrando que só consegue ter esse título virtual as pessoas que fizeram o cadastramento da biometria. Aí a informação da Priscila Silvério. Obrigado, Priscila. Instituto Datafolha divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. Vamos aos novos números. Jair Bolsonaro mantém a liderança com 35% das intenções. Fernando Haddad tem 22%. Ciro Gomes tem 11%. Geraldo Alckmin 8% e Marina Silva 4%. João Moedo aparece com 3%.
Henrique Meirelles e Álvaro Dias têm cada um 2%. Cabo Daciolo aparece com 1% das intenções. Guilherme Boulos, João Goulart Filho, José Maria Imael e Vera Lúcia não foram citados pelos eleitores. Os brasileiros que decidiram votar em branco ou anular o voto somam 6% do total. Os que ainda não sabem ou não quiseram declarar o voto são 5%. Vamos conferir agora o índice de rejeição entre os candidatos mais bem colocados na pesquisa Datafolha. 45% dos entrevistados disseram que jamais dariam voto a Jair Bolsonaro. Fernando Haddad tem 40% de rejeição. Marina Silva, 28%. 24% disseram que nunca votariam em Geraldo Alckmin e 21% em Ciro Gomes. 15% rejeitam Henrique Meirelles e 13% não votariam em Álvaro Dias. 2% dos entrevistados rejeitam todos os candidatos e 2% não rejeitam nenhum. Os que ainda não sabem somam 4% do total. O Datafolha divulgou pesquisa dos votos válidos quando não se contabiliza os votos brancos e nulos. Veja como ficaria a disputa ao Palácio do Planalto entre os principais candidatos. Jair Bolsonaro teria 39% dos votos válidos. Fernando Haddad teria 25%. Ciro Gomes, 21%. Geraldo Alckmin, 9%. E Marina Silva, 4% dos votos válidos. Datafolha divulgou ainda a pesquisa de simulação para o segundo turno na corrida presidencial. Veja aí. Num eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o cenário ficaria assim. Jair Bolsonaro teria 44%, enquanto Fernando Haddad teria 43%. Brancos e nulos somariam 10%. E os que não sabem e não disseram, 2% do total. Veja como ficaria a disputa se os candidatos do segundo turno fossem Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Ciro Gomes venceria com 48% dos votos. Jair Bolsonaro teria 42%. Brancos e nulos nesse cenário ficariam em 9%. 2% não souberam ou não responderam. Agora, como ficaria a disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro? O candidato tucano teria 43% dos votos num eventual segundo turno. Jair Bolsonaro teria 42%. Brancos e nulos nesta disputa, 13%. 2% não souberam ou não responderam. Segundo o Datafolha, o candidato Jair Bolsonaro é o preferido entre o eleitorado masculino. Entre os homens, Jair Bolsonaro tem 42% das intenções de voto. Fernando Haddad tem 22%. Ciro Gomes tem 10% da preferência entre os homens. Geraldo Alckmin, 7%. Marina Silva, 3% nesse cenário. Brancos e nulos somam 5% do total. A soma dos homens que ainda não decidiram ou não quiseram falar é de 3%. Acompanhe agora o resultado da pesquisa Datafolha entre as eleitoras. Jair Bolsonaro tem 28% da preferência feminina. 23% das mulheres disseram que votam em Fernando Haddad. 12% em Ciro Gomes. Geraldo Alckmin tem 9% das intenções de voto das mulheres e Marina Silva tem 4%. 7% das mulheres vão votar em branco ou anular o voto. Outras 7% ainda não sabem ou não responderam aos pesquisadores. A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Rede Globo de televisão e pelo jornal Folha de São Paulo. Foram ouvidos 10.930 eleitores em 389 cidades brasileiras entre os dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E ainda na edição de hoje do Jornal da Assembleia, você vai acompanhar os novos números da pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. A briga está cada vez mais acirrada. O projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa propõe usar a internet para divulgar nomes e fotos de condenados por agressões contra mulheres. Esses crimes vêm crescendo em todo o país. Resultam na morte de mais de uma dúzia de mulheres por dia e deixam profundos traumas nas famílias das vítimas. Janete perdeu a filha em 2010. Um caso de violência que chamou a atenção de todo o Brasil. O corpo da filha dela, a advogada Mércia Nakashima, foi encontrado no fundo de uma represa em Nazaré Paulista. O advogado e ex-namorado Misael Bispo de Souza, que também era sócio da vítima, foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato. 8 anos depois, Janete ainda sofre com a perda da filha. Estamos tentando reconstruir nossa vida agora, porque parou tudo, né? Há momentos que assim, bate uma saudade muito grande. Onde quer que eu vá, sempre tem alguém que
que vêm até nós para conversar, para perguntar como está o caso. Então, a todo momento nós revivemos essa tragédia. Mesmo com as leis Maria da Penha e do feminicídio, os crimes de violência continuam acontecendo. 12 mulheres são assassinadas em média por dia no Brasil. Os dados de 2017 são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revelam um aumento de 6% em relação a 2016. A psicóloga Tamara Blockhausen explica que a violência contra a mulher vai muito além da agressão física ou do estupro. Os abusos também podem acontecer em casa e incluem violência moral e até psicológica. Os ciúmes, a possessividade, a dominação, né, o machismo, ele faz parte da violência doméstica, porque ele acaba diminuindo a mulher e ele abusa do poder que ele tem de dominação, às vezes econômico, para fazer com que essa mulher se submeta a ele. Em casos mais graves, sim, a gente pode ter uma pessoa com problemas psiquiátricos, inclusive. A gente pode ter uma pessoa alcoolista que faça uso de drogas, a gente pode ter uma pessoa com algum distúrbio psiquiátrico mesmo, né, com alguma questão com violência, com agressividade, dificuldade de controle dos impulsos, até quadros psiquiátricos mesmos mais claros. A mulher que sofre qualquer tipo de violência deve procurar a Delegacia de Defesa da Mulher ou qualquer outra delegacia. Ao fazer a queixa, ela pode pedir a medida protetiva de urgência. Isso é para impedir que o agressor se aproxime novamente. Na capital paulista, os casos de violência sexual são encaminhados para o Hospital Pérola Baiton. Depois da perícia, as pacientes passam por exames clínicos e recebem um atendimento de assistentes sociais e de psicólogas. O serviço social acaba mostrando para elas que é uma questão de cidadania quando você vai a uma delegacia e reporta o que lhe aconteceu. Até porque o que a gente tem muito na cidade de São Paulo são mulheres adultas indo ou voltando do trabalho, num horário muito cedo ou muito tarde, onde ela passa por locais sem iluminação, sem segurança, e é nesse momento que a mulher é agredida sexualmente. O projeto de lei 947 de 2017, em tramitação na Assembleia Legislativa, quer aumentar as medidas de proteção para as mulheres. Com os dados dos criminosos disponíveis na internet, eles podem ser reconhecidos e novas vítimas evitadas. A gente vê todo dia esses casos graves na TV, então acho que tem que mudar. Acho que lá os deputados, eles devem pensar bem e mudar. A medida protetiva, aí para quando já chega às vias de fato, ela serve para que essa mulher tenha uma trégua nessas agressões, possa recobrar a sua, assim, não propriamente uma sanidade mental, mas se dá conta de que ela está sendo violentada, porque muitas vezes ela não se dá conta disso, procurar ajuda social, apoio, começar um trabalho, procurar ajuda da família, voltar a ter sua vida, porque isso faz com que ela tenha força novamente, ela entenda que o que ela está passando e ela entenda que ela precisa colocar limite nesse tipo de agressão. Isso é muito importante. Projeto de lei quer instituir a Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. Os detalhes você tem em um minuto. Até já. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação no Brasil, subiu 0,48% em setembro. Esse número foi divulgado hoje pelo IBGE. A alta foi provocada principalmente pelo aumento nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas. Eleições 2018. O Datafolha divulgou nova pesquisa para o governo de São Paulo. Vamos aos números. João Dória está na frente com 26% das intenções. Paulo Scaff tem 22%. Márcio França tem 16% das intenções. Luiz Marinho tem 6%. A professora Lisete subiu para 3%. Com 2% estão Major Costa e Silva e Rodrigo Tavares. Empatados com 1% estão os candidatos Marcelo Cândido, Lília Miranda, professor Cláudio Fernando, Rogério Schecker e Toninho Ferreira. Brancos e nulos somam 11% do total e os eleitores de São Paulo que ainda não sabem ou preferem não opinar são 8% do total. O Datafolha também mediu a taxa de rejeição dos eleitores aos candidatos ao governo de São Paulo.
38% dos entrevistados disseram que não votariam em João Dória em hipótese alguma. A rejeição ao candidato Paulo Scaff chegou a 29%. Luiz Marinho é rejeitado por 26% dos eleitores paulistas. A rejeição a Márcio França é de 17%. Os que disseram que não votariam em nenhum deles é de 5%. 9% ainda não decidiram. Os que votariam em qualquer um somam 4% do total. O Datafolha divulgou ainda a pesquisa de um eventual segundo turno entre os principais candidatos ao governo de São Paulo. Veja. Se a disputa ficar entre Paulo Scaff e João Dória, o cenário ficaria assim. O candidato do MDB seria eleito com 42% dos votos. João Dória teria 38%. Brancos e nulos somam 16%. 3% dos eleitores disseram que ainda não decidiram ou não quiseram responder à pesquisa. Acompanhe agora como ficaria uma eventual disputa entre João Dória e Márcio França. Neste cenário, a disputa estaria indefinida. João Dória teria 41% dos votos, o mesmo percentual de Márcio França. Brancos e nulos totalizariam 15% dos votos. 4% ainda não definiram o candidato preferido. O Datafolha simulou uma eventual disputa entre Paulo Scaff e Márcio França. Vamos aos números. Neste cenário, Paulo Scaff seria eleito governador de São Paulo com 44% dos votos. Márcio França teria 36%. Os votos brancos e nulos somariam 15%. E os que não sabem ou não quiseram responder totalizam 5%. A pesquisa Datafolha foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela Rede Globo de televisão. Foram ouvidos 2.597 eleitores em 73 cidades paulistas, nos dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você vai conhecer agora a história de duas mulheres que compartilham a mesma dor. Ainda gestantes, elas perderam os filhos. Para ajudar mães que vivem esse drama, o projeto de lei quer instituir a Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. A reportagem é da Silvia Garcia. Há 3 anos, um acontecimento mudou a vida de Maria Fernanda. Eu tenho a Ana Clara, minha primeira filha de 6 anos. E aí, um pouco depois, engravidei da Alice e nasceu um parto prematuro de 6 meses. E ela veio viver por 7 dias com a gente. Ela ainda conta que depois da perda de Alice, não sabia o que fazer. Coisa simples, como voltar a trabalhar, foi muito difícil. É um pesadelo. É um momento que você vive algo e você fala, eu vou acordar desse pesadelo, eu não estou vivendo isso não está acontecendo comigo. Então, acho que entrar naquela primeira fase do luto, que hoje eu sei, mas na hora você está ali, você não sabe o que é isso, que é a negação, você fala, não sou eu. E aí, eu tive, em seguida, muita raiva do que eu estava passando. E eu acho importante falar desse sentimento, porque a sociedade nega isso. Absurdamente. Fernanda passou pela mesma situação. Depois de ter o primeiro filho, engravidou de novo. Eu sou mãe do Lucas, que tem 7 anos, e meu sonho sempre foi ter um casal, eu sempre quis ter 2 filhos. E eu também tive uma gravidez até o final super saudável, com todos os exames em bons laboratórios. E aí, num exame de rotina, eu olhando ali as imagens do ultrassom, eu falei, nossa, que estranho, por que metade do cérebro dela é de um jeito e metade do outro jeito? A médica pôs a mão na minha perna e falou, 1 minutinho que eu já te explico. Aí se passaram 40 minutos. Ali eu sabia que tinha acontecido alguma coisa bem errada. Então, a gente começou um processo de investigação. Eu estava no final da gestação, eu estava no meu no 8º mês, indo para o 9º, com tudo pronto, esperando a Alice chegar. E aí, o diagnóstico era cada vez pior. A cada exame era pior, até que ela veio a falecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil teve, no ano de 2016, quase 207 mil perdas gestacionais. Deste número, 25.500 foram óbitos de recém-nascidos. Falar sobre morte ainda continua sendo um tabu, ainda mais quando se trata do luto. As duas mães procuraram ajuda, mas não encontraram. Foi quando resolveram fazer um grupo de autoajuda. O Grupo Céu Estrelado nasceu dessa necessidade do que eu passei e para poder abraçar e contribuir com a minha história para outras pessoas. O Grupo Céu Estrelado veio da iniciativa destas mães. É recente e ainda dá seus primeiros passos para ajudar pessoas na mesma situação. Mas já existem políticas públicas na Assembleia Legislativa sobre o assunto.
No início deste ano, foi protocolado um projeto de lei que institui a semana de sensibilização à perda gestacional e neonatal. Na matéria, a semana deverá promover a visibilidade do problema e contribuir com a propagação de informações sobre o assunto para quebrar o silêncio e diminuir o tabu em cima do tema. O fato de nós podermos sensibilizar nas maternidades, nas famílias e a própria gestante, ela vai se sentir acolhida. Esse projeto de lei deve ser aprovado para que nós possamos mostrar que as mulheres que tiveram perdas dos seus bebês na gestação ou logo depois, elas estão acolhidas e entendidas. Às vésperas de uma eleição, a Constituição brasileira completa hoje 30 anos. Nós voltamos em um minutinho, até já. Hoje, 5 de outubro, a Constituição Federal completa 30 anos. Nesse tempo, ela já foi emendada 99 vezes e há pressão sobre o Congresso Nacional de promover novas mudanças. Jornal da Assembleia ouviu personalidades do mundo jurídico e do sistema de justiça sobre o tema. Hoje é a vez do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Renato Martins Costa. Declaro promulgada o documento da liberdade. Hoje temos muito mais a comemorar do que a reprimir, ou a lamentar, ou a criticar na Constituição. Ela estabeleceu poderes fortes, cada um dentro da sua área de atribuição, deslocou o caráter moderador da vida nacional e de equilíbrio de poderes efetivamente para o âmbito do Poder Judiciário, que é a sede adequada para dirimir esses conflitos, estabeleceu sistemas de fiscalização e controle bastante expressivos, como o Ministério Público e os tribunais de contas, e especialmente sobre essa instituição que tenho a honra de presidir aqui em São Paulo, fomos dotados de mecanismos importantes, bastante poderosos e significativos no sentido de controlar bem os gastos públicos, não só sob o aspecto da legalidade, moralidade, economicidade, mas também a sua eficiência e sua eficácia. Este é o caminho novo que a Constituição nos indicou e que está sendo trilhado pelos tribunais de contas do Brasil, especificamente nós aqui de São Paulo buscamos palmilhá-lo sempre. As mulheres tiveram participação determinante na elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Organizadas em diversos grupos, criaram um documento pela igualdade de direitos e fortalecimento da democracia, chamado de Carta da Mulher Brasileira. Os 30 anos da Carta da Mulher Brasileira foram comemorados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse evento é uma parceria do Instituto Legislativo Paulista, juntamente com a Coordenadoria das Mulheres da Prefeitura e a Escola do Parlamento também da Prefeitura, onde a gente discute um pouco a questão da Carta das Mulheres na Constituição de 1988, fazendo uma reflexão entre aquilo que estava colocado na Constituição, especialmente quando a gente fala dos direitos das mulheres, e essa evolução até hoje, mais de 30 anos depois. A Melinha Teles fazia parte do movimento de mulheres que organizou as demandas femininas que deveriam fazer parte da Constituição e dar direitos efetivos às mulheres. Eram as mulheres do campo, as mulheres da cidade, as mulheres sindicalistas, professoras, intelectuais, artistas, mulheres do campo, trabalhadoras rurais, prostitutas, ribeirinhas, pescadores. Eu nunca conheci tantas mulheres, né, assim, das mais diversas atividades profissionais, digamos assim, num espaço único, defendendo os nossos direitos na Constituição. A secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, falou do empoderamento das mulheres nas instituições. Eu acho que é um comprometimento de um trabalho que a Ordem tem procurado fazer
através do movimento Mais Mulheres da OAB e Mais Mulheres na Política Nacional, que vamos comprometer a trabalhar intensamente para estimular as mulheres a participar da política em todos os níveis, em esferas de poder, para que possamos ter essa visão feminina dentro do poder público também. Durante o evento aconteceu o lançamento da cartilha Mulher, a política também é para você. Um incentivo para que as mulheres ingressem na política do país e das instituições. Exatamente, orienta as mulheres que querem ingressar nesse mundo político de como elas podem proceder. As mulheres são 51% da população do Brasil e não têm até hoje as mesmas garantias e os mesmos direitos assegurados aos homens. Na verdade, existe uma disposição constitucional de igualdade, mas essa igualdade ainda está sendo conquistada. Quanto mais a participação da mulher na política, então ela precisa ser reconhecida como uma pessoa que tem a possibilidade de participar e, portanto, mudar os rumos do Brasil. É muito importante mantermos os avanços em termos de cidadania, de direitos humanos, de igualdade, do fim da discriminação. Tudo isso que consta da nossa Constituição Federal tem que ser preservado para sempre. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Ótimo final de semana para você.